Olá a todos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós iremos nos apresentar, contar um pouquinho da nossa história, nossa jornada e nossa trajetória até aqui. Eu, a minha sócia, a doutora Érica, e a doutora Aline também está aqui presente. Traremos aí várias novidades, coisas que vocês já sabem, coisas que serão novas, que a gente ainda não falou aqui para vocês. Então hoje nós estaremos aqui com o nosso coração aberto para contar um pouquinho da nossa história para vocês. Olá a todos, muito prazer, sou a doutora Érica Freitas. Alguns já me conhecem. Eu sou a criminalista aqui dessa sociedade maravilhosa que nós construímos. E hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa história, como que nós decidimos aí, cada uma a sua área de atuação, como que nós criamos essa sociedade, porque efetivamente nós começamos literalmente assim do zero. Então, hoje nós vamos trazer vocês um pouquinho para perto, né, para que vocês possam conhecer a nossa história. Tá? E vou passar aqui a palavra para a doutora Aline, ela vai se apresentar aqui para vocês também, alguns não conhecem, mas a grande maioria que nos seguem aqui já sabe que a sociedade é Aline, Sara e Érica. Pode falar, amiga. Sejam todos bem-vindos ao podcast Doutora Cast. Eu já deixo aqui aberto o canal para vocês se inscreverem e não perderem nada do que for dito aqui por nós, porque vai ter muita novidade. Então, hoje é um momento de apresentação, vocês vão conhecer aí um pouquinho da nossa história. Eu sou civilista no escritório, meu nome é Aline Araújo. E as minhas companheiras aqui também, cada uma vai contar um pouquinho sobre de como nós nos conhecemos, como que foi criado o escritório e como nós estamos hoje atuando aí juntas, lidando com o judiciário, captando clientes e vivenciando aí a rotina jurídica nesse país, com tantas mulheres que têm tanta dificuldade de chegar onde nós chegamos. Gente, vamos já voltar um pouquinho lá atrás da nossa história, né? Como que surgiu a ABF, né? Eu trabalhava com a doutora Aline, né? Nós trabalhávamos numa instituição privada. E aí, fomos aí demitidas, né? E um advogado, quando ele é demitido, quando ele trabalha para alguém, ele nunca vai ficar desempregado, né? Porque a profissão advogado, ela é muito ampla, não é restrita ali só a área da CLT, né? Só se for contratado. Então, quando a gente recebeu aquela demissão, na hora foi um choque, né? Foi um choque. Foi difícil lidar com aquela demissão, assim, que a gente não esperava. E aí a doutora Aline virou para mim e falou assim, e aí, vamos abrir o nosso escritório? Porque eu não vou mais passar por isso, eu não vou mais aceitar trabalhar para alguém, enriquecer uma terceira pessoa e ser demitida assim, né? Sem menos esperar. Inclusive, né? Estávamos um mês de salário atrasado ainda. Gente, sem receber salário. Processaram até. Foi um negócio. Processaram a empresa. E aí ela chegou em mim e falou, vamos abrir o escritório? Só que assim, gente, começar algo desconhecido é muito complicado, que eu falo em relação à gestão. Porque quando ela falou pra mim, o que eu pensei? Meu Deus, como é que nós iremos abrir um escritório, sendo que eu tinha passado na prova da ordem já? Já tinha passado, mas aquela insegurança, aquele receio, né, de dar o primeiro passo, de começar mesmo efetivamente. Porque quando você começa assim, sem nada, sem apadrinhamento, sem apoio, né, assim, apenas dos amigos próximos e da nossa família, né, que a nossa família sempre nos apoiaram. Era aquele medo de assumir uma responsabilidade muito grande, né, de ter um cliente nas mãos e saber dar início no processo, conduzir aquele processo bem, para não ter uma reclamação daquele cliente por não saber lidar, né, com uma negativa daquele cliente. Então, era toda uma projeção que a gente tinha que não era muito positiva, né? Então, os primeiros foi um desafio. passos, sim. Os primeiros passos foi bem desafiador. Mas, como a gente não tinha... Era só ou vai, não tinha muita escolha não, tá? Então, eu falei pra ela, vamos, amiga, vamos começar a trabalhar, vamos fazer os processos. Aí ela trouxe, né, algumas demandas. Começamos aí pela área civil, né, fazendo a ação de cobranças, aquelas que é bem mais simples, né, de atuar, mas com muita insegurança, muito medo, porque uma das primeiras ações nossa, né? Foi. E aí, gente, como que a doutora Érica entrou na sociedade, né?
Os casos, os clientes começaram a procurar, então aumentou. Mesmo assim, ainda continuou eu e a Aline, né, com os clientes bem assim, já conhecendo o nosso trabalho, vendo que a gente estava se esforçando, que estava tendo resultado, aumentou a demanda. E nisso que aumentou a demanda, a doutora Érica, né, ela se uniu a nós. Falei com a Aline, né, que eu tinha uma amiga de faculdade que ela tem uma experiência, né, ela trabalhava na área trabalhista, então ela trouxe uma experiência muito grande para agregar a gente, né? E no decorrer do nosso dia a dia surgiu um processo bem assim complicado que a doutora Érica tinha a experiência que o nosso processo precisava. Então, por que não unir o útil ao agradável, né? Então, aí a doutora Érica chegou no nosso escritório com uma demanda trabalhista. Né? Tinham algumas demandas trabalhistas, né? Já tinha os clientes que procuravam e era aquele negócio, eu tinha um diploma e um sonho. E aí, quando as meninas começaram, e agora o que nós vamos fazer e tudo mais? E eu me recordo que eu já era muito amiga da Sara porque nós estudávamos juntos. Então, nós já tínhamos esse sonho, essa vontade de ter o nosso próprio escritório. E eu lembro que quando ela e a Aline postaram no Facebook, vou contar. Conte. Quando ela e a Aline postaram no Facebook, que elas viraram uma sociedade ali, era Araújo e Basília Advogados. Eu falei, como é que é? Aí eu mandei pra ela, Sara, que história é essa? Assim, assim, assim. Ela, calma, amiga, olha, deixa eu te explicar. E eu não queria deixar ela explicar, eu não queria mais atender ela. Eu deixei ela mandando mensagens. E aí depois ela falou assim, amiga, que eu não tenho interesse nenhum de atuar no criminal. Hoje ela gosta. Gente, hoje assim eu finjo, tá, gente? Muito bem. Hoje ela gosta, já desenrola, então... Aí eu acabei vindo com as demandas trabalhistas. E aí surgiu essa sociedade. Então foi assim, basicamente a melhor coisa que aconteceu para a nossa história da advocacia. Porque além de todo esse procedimento, em meio assim, a pandemia, uma olhou para a outra, precisamos de um escritório. Né? Foi no começo. Foi bem no início. Nós abrimos o escritório e aí declararam o lockdown. E aí foi um choque, porque como é que... E aí? E o aluguel? Exatamente, mas foi bem interessante isso. Só na internet, não tinha nem escritório físico. Não, era só cada uma na tua casa e do nada nós nos encontrávamos nas delegacias da vida por aí. E aí, cada uma tinha uma graninha ali na poupança, gente, real. Vão juntando, vocês bacharéis, vocês estudantes, já vai juntando o dinheirinho de vocês, porque se você definitivamente quiser ser um advogado autônomo, vocês com certeza vão conseguir. Mas lá na frente vocês já vão ter aí uma bagagem, uma grana preparada para isso, tá? Então foi basicamente o que aconteceu. Nós tínhamos... e aí unimos o que nós tínhamos. Basicamente foi isso. Uníamos e fomos para a Praça da Sé. E eu me achando que meu primeiro escritório é na Praça da Sé. Gente do céu. Pandemia, Praça da Sé. A nossa sorte é que na pandemia a Praça da Sé até que estava vazia no começo, né? Porque muita gente tinha saído de lá para ir para abrigos. Muitos escritórios fecharam também, então tava bem vazio. Então a gente conseguiu ainda ficar lá um tempo. Aliás, um bom tempo. Ficamos um ano. E ali a gente aprendeu o básico. Gente, eu digo, é primordial o advogado começar sabendo o básico. E o que é esse básico, né? É bom mesmo levantar essa pauta aqui, porque isso é muito importante, né? Teve muitas ações que a gente aprendeu ali na prática. A faculdade, ela vai te dar uma visão ampla. E muito do que você vai aprender, tá aprendendo ou já viu na faculdade, na prática é totalmente diferente, gente. Assim, a realidade, né, o dia a dia. Então, teve muita coisa que nós aprendemos com o judiciário, com os juízes. Deixo até aqui o meu agradecimento aos juízes, né, que acho que via um número novo de uma OAB e falava, deixa eu ajudar essas meninas aqui. Então, assim, é você ir, mas com o beabá, sabe? De saber fazer uma boa petição, de escrever muito bem, porque isso é essencial para o advogado, saber redigir uma peça, saber conversar, dialogar, sabe? Assim, se tiver que fazer um despacho virtual, será que você sabe fazer? Será que você consegue fazer? Será que você consegue impor a visão do seu cliente? Porque você vai estar falando, né, em nome de uma terceira pessoa. Será que você consegue falar isso de uma forma clara, de uma forma concisa, de uma forma que convença uma outra pessoa daquilo que você está pedindo? Então, acho que isso seria o básico aí. É o básico. Para quem quer lidar com o judiciário hoje e ter
produtividade e qualidade é isso, é você saber fazer bem feito o básico. O básico bem feito, que é fazer uma boa petição, é saber o que você está pedindo para o juiz, é entender o que o seu cliente quer, é saber para onde você está caminhando, né? Eu acho que isso fez o diferencial do nosso escritório desde o início. A Sim. gente se uniu com esse intuito de aprender na prática e continuar estudando. Todas aqui fazemos cursos de aprimoramento frequente desde o início. Então, assim, uma boa parte do que a gente recebe, a gente investe em curso, em treinamento. É, porque é uma Sempre. profissão que você nunca para, né, de Exatamente. estudar. O advogado, ele dorme de um jeito e a legislação, ela acorda de outro. Então, o advogado é um eterno aprendiz. Eu digo assim, né, que a gente já caminhou bastante, né? Agora, andando um pouquinho mais para frente aí na nossa história, né? Hoje a gente tem um escritório ali na Avenida Paulista, que também não foi fácil. Já tem 2 anos que a gente tá lá, né? Já 2 tem anos. 2 anos. Mas, assim, a gente nunca para de aprender, né? Assim, a gente já tem uma boa bagagem, mas o aprendizado, ele é todo Contínuo. dia, gente. Mas também não tem todo como, dia. porque a legislação ela muda com frequência. E eu, a iludida, né, achando que o criminal ia continuar criminal. Gente, o criminal, ele tá sofrendo um chacoalhão que tem hora que eu falo, meu Deus, pra onde eu vou? Eu fico, não vou. Basicamente, já vieram me perguntar também quanto que eu gasto só com estudos, com tudo isso. Não quero nem trazer isso em pauta, porque eu acho que dava pra eu ter comprado um carro novo. Porque eu tô gastando um pouquinho, hein, com estudo. As meninas, então, né? É investimento. É o Nem nosso, se fala. o nosso maior investimento É hoje. conhecimento. eu fico desesperada quando eu não tenho como pagar o... Não, eu dou um jeito, né? Uso o cartão da doutora Aline Black, uso o Unique da Bonita, mas a gente dá um jeito e a gente sempre aprimora, porque assim, os nossos clientes, eles merecem o melhor, né? Independente, a gente não faz acepção de clientes nenhum, né? Nós sentamos, conversamos, nem sempre nós conseguimos ali responder todo mundo imediatamente, porque realmente a demanda é muito alta. Principalmente no criminal, em relação ao flagrante. Às vezes eu fico um dia inteiro no flagrante, no outro dia inteiro numa agência de custódia. Mas hoje nós temos uma bagagem de clientes assim que entendem. Isso é muito bom. Então, a grande maioria dos resultados que nós temos são bons, são positivos. Acontece de, algum processo não sair como nós esperávamos, mas vocês podem ter certeza que os clientes estão orientados. Pode ser que não dê muito certo, você tem certeza. Então, assim, o advogado hoje ele tem que agir com transparência, né, em todas as áreas. Não é só... me perguntam muito em relação ao criminal, como que eu ajo nesse sentido. Eu ajo com extrema transparência. Quando deu ruim, deu ruim. Pelo amor de Deus, deu ruim. Não vai ter condições, a gente vai trabalhar aqui, parte de execução. Mas quando há uma possibilidade, eu abro o leque para o cliente, mas também não vendo ilusão para ele. Porque a pior coisa do mundo é um advogado criminalista que vende a ilusão para o cliente. E aí ele fica naquela situação, eu vou sair, vai dar tudo certo, meu advogado vai ganhar. Tá, mas e aí se não der certo? Porque o advogado ele faz um bom trabalho, mas ele depende de terceiros. Ele depende do promotor, ele depende do procurador, ele depende do juiz, ele depende do desembargador. Então nós dependemos de outras pessoas. É um trabalho de meio, né? O trabalho do advogado é um trabalho de meio, não de fim, né? Por isso a que ele tem gente que faz sempre... o máximo para chegar ali no resultado. Que o que eu falo, a vitória do cliente é a nossa vitória também. É a nossa vitória. Então, aqui no escritório, a gente carrega esse lema de transparência com o cliente. Então, a pergunta que a gente mais escuta no escritório, qual que é? Doutor, é causa ganha? É causa ganha? Entendeu? Não existe causa ganha, viu? Explica. Não existe causa ganha. Nós não somos os julgadores, né? Nós somos quem vai passar a causa à frente, quem está lá na frente que vai julgar e dali que segue o jogo. Né? Então, é um jogo, realmente, e não está nas nossas mãos ali dar uma definição para ele. Nós temos, sim, entendimento de algumas coisas que realmente dá para colocar em pauta, dá para lutar por aquele cliente. Tem cliente que não vale a pena realmente o que ele está pedindo para solicitar para o judiciário, que a gente sabe que aquilo não dá mais para recorrer, né? Não está mais em pauta. E isso tem que ter uma clareza, porque hoje em dia existe muito advogado que vende uma coisa que... Vende uma ilusão, né? Que não vai literalmente. Algo que realmente não dá. Então, assim, nós estamos realmente atualizadas em conjunto, tanto na área civil, familiar, criminal,
para vender a mesma coisa, para servir o cliente da mesma forma. Aqui é um casamento, é uma sociedade, é um casamento. Então, estamos em plena sintonia, por isso que dá certo, tá? Então, muita gente fala, nossa, mas vocês deram sorte. Não, a gente construiu a nossa sorte. Oi, sorte. Eu Com aqui base- morrendo de sono. Muito trabalho Oi, duro, sorte. né? Com base em tudo que a gente acredita e com base nas informações que a gente foi captando ao longo dos anos. É. Né? E Olha, a gente teve continua. bastante teve umas perguntinhas na caixinha de perguntas aqui, gente. E uma das perguntas que me fizeram aqui foi: quem são vocês? Então, assim, doutora Sara, primeiro, quem você é? Da onde você veio? Como você veio parar aqui de paraquedas? Ah, No sim, ABF. foi um paraquedas terrível, gente. Aquele que acabou comigo. Vamos lá, gente. Eu sou formada aí desde 2020. Fiz a faculdade de Direito, mas antes de fazer a faculdade de Direito, eu já fazia um cursinho, né, que era o técnico jurídico, que é até bom trazer isso aqui para quem ainda vai fazer, adolescentes que me seguem, que seguem as meninas, que a gente tem bastante, uma galera nova, né, Sim. que nos acompanha aí nas redes. Então, a ETEC, ela disponibiliza um curso de 1 ano e meio, que você tem aí, nesse período de 1 ano e meio, você consegue aí ter acesso a todas as matérias do direito, mas de forma, assim, superficial, né? Os professores não conseguem aprofundar, até porque o tempo não tem como esgotar. Mas, assim, é um curso que abre os seus olhos, que se for isso mesmo que você quer, vai te dar um respaldo. Então, eu fiz esse curso. Saí desse curso, gente, vendendo a minha mãe para conseguir pagar a faculdade, porque eu saí muito apaixonada pela área. E eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E aí, saí, comecei a trabalhar, ganhava R$20 por dia, né? Era preposta em audiência. E com esse dinheiro eu paguei a faculdade. Graças a Deus consegui concluir a faculdade com muito esforço. Foi lá que eu conheci a doutora Érica. Né? Vários perrengues eu passei junto com ela na Não faculdade. começa, eu vou chorar. E assim, gente, terminei a faculdade com muito esforço, com muito choro, muita lágrima. Muito. Não foi fácil, tinha dia que eu não queria ir, tinha dia que eu falava, meu Deus, será que isso daqui realmente é pra mim? Mas, graças a Deus, né, o apoio familiar, que isso é muito importante, você ter apoio das pessoas. E eu já deixo um outro recado aqui. Se você tá do lado de gente que não te apoia, se afasta, porque o ambiente define você. Então, a mesa que você senta te define, as pessoas que você anda, as 5 pessoas que você anda define você. Então, é bom ligar esse alerta também. E aí, com a conclusão da faculdade, veio aí a prova da ordem, né? Que foi um outro gigante para mim. Prestei 7 vezes o exame da ordem, achei que não iria mais conseguir essa aprovação. E aí, quando eu me dediquei mesmo, eu falei, não, ou eu passo agora ou eu mudo de área. Era tudo ou nada. Né? Eu tinha que passar, eu tinha que levantar uma renda para poder ajudar na minha casa, para poder fazer minhas coisas. Então, quando eu me dediquei mesmo, quando eu fui pra cima, parei de sair. Porque tem coisas na nossa vida que a gente tem que dar um basta, sabe? Você se posiciona, eu quero isso, e por esse período eu vou me dedicar a isso, e isso vai acontecer. E quando você tem um pensamento positivo e ações nesse sentido, as coisas acontecem. Então, eu me dediquei nesse período da faculdade, de estudar após faculdade, né? Pra prova da ordem. Graças a Deus, depois de 7 vezes, eu consegui a aprovação. E estou aqui no escritório, atuo na área de família e sucessões, né? Dou um suporte também na área civil, junto com a doutora Aline, mas a parte de família é de minha responsabilidade, aí família, sucessões, que envolve inventário, pensão, divórcio, guarda, essa parte tudo eu que comando aqui no escritório. Então, sou a sócia das meninas, isso é um resumo, um pouquinho da minha trajetória aí profissional. Teve mais perguntas aí? E a doutora Aline, quem é você? De onde você veio? Conta a sua história. Então, eu digo que eu sou uma menina sonhadora, né? Porque eu vim de uma família bem pobre, ninguém na minha casa tem faculdade, eu fui a primeira. E assim, eu sempre sonhava com estudos, sempre. Só que saí de casa muito jovem, aos 17 anos, me envolvi num relacionamento abusivo, sofri violência doméstica, tive 3 filhos e tive que criá-los basicamente sozinha.
E aí, durante essa criação deles, eu decidi que ia estudar por eles também, né? Que eu ia fazer essa diferença também na vida deles. Então, não ia ser a diferença só na minha a partir daquele momento. E aí, prestei o Enem na época, consegui bolsa, porque não tinha mesmo condições de pagar uma faculdade. Então, fiz faculdade com muita dificuldade, porque trabalhava de manhã, né, à tarde, e ia para a faculdade à noite. Criei meus filhos, graças a Deus, bem. Depois de um tempo, me casei novamente. Me formei e passei na ordem, assim, sem muita dificuldade, porque na época eu estava grávida, né, do meu quarto filho, já com o meu atual esposo, e eu consegui um tempo para estudar, só que eu estava com depressão na época, então também foi um período meio difícil para aceitar o que estava acontecendo, né? Eu não tinha ali ainda em mente casar novamente, né, devido aos traumas que eu tinha. Então foi bem complicado, né? Foi uma situação muito difícil, porém eu queria sempre mais e mais e sonhava sempre com mais. E sempre me dediquei muito à família, sempre me dediquei muito aos estudos. Quando eu conheci a doutora Sara na instituição onde a gente trabalhava, aí aquele sonho ganhou mais uma mãozinha, né? Que aí ela estava ali querendo tirar a ordem durante o trabalho e ela conseguiu. Aí eu vi ali a chance da gente alavancar o escritório. E eu queria muito, só que eu não tinha forças para abrir sozinha, né? Eu não tinha coragem. Eu estava ali naquela expectativa. Precisava de alguém para te apoiar, né? O apoio, apoio, ele é essencial. Isso, então eu apoiei a doutora Sara para ela tirar a ordem dela. E ela me apoiou para abrir o escritório. Foi uma dando a mão para outra. Então, assim, nós temos uma história aí muito legal. A doutora Érica entrou para o time também. Aí a gente se deu a mão, assim, muito bem. E eu acho que isso também ajudou muito, que uma sempre precisou da outra e a outra estava ali para apoiar. E isso para a gente foi um diferencial. Quando nós falamos que é um casamento, é literalmente um casamento, né? Tá, e como perguntaram quem somos nós, eu acho assim que eu me emociono sempre quando eu vou falar. Porque eu desde muito novinha, eu decidi fazer direito. Nossa, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu já ia para os passeios, assim, lendo livros, porque eu queria ser a doutora Érica, eu queria ser criminalista, eu já sabia até a área de atuação. Então, foi assim, também foi uma luta muito grande para entrar na faculdade, embora algumas pessoas achem que não. Mas foi sim, eu lembro que eu tava lá arrumando a cama da minha mãe, e aí eu vi que ela tinha pego um panfleto em algum lugar da faculdade, né, que era a Zumbi dos Palmares, né, que era uma faculdade para negros. E aí eu falei, poxa, que diferente, né? Eu acho que eu vou ver isso aqui. Eu lembro que eu corri numa lan house e fui ver que faculdade era essa, me inscrevi no vestibular, literalmente me inscrevi com a cara, a coragem, sem nenhum real no bolso. Foi sobre isso. E aí eu falei, meu Deus, eu vou me inscrever, tal. Fiz lá minha inscrição, fui fazer o vestibular. Eu acho que a doutora Sara também tava no dia fazendo o vestibular, que você tava rindo pelos ouvidos lá porque alguém tinha caído. Gente do céu, foi bem foi engraçado. Negócio. Sim, eu estava. E aí tinha um outro amigo nosso também, o Ricardo e Mantas, que nós perdemos ele no 9º semestre, né? E foi um pai, literalmente. Então, assim, nós prestamos o vestibular, todos passaram bonitinho e tal, fomos da mesma sala, né? E foi uma luta. Literalmente, a doutora Sara, ela pincelou completamente aí a nossa história, mas ela trabalhava como preposta, e aí ela me incluiu. Ela falou, olha, tem uma vaga, lembra? Tem uma vaga. E, meu Deus do céu, eu falava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu queria fazer na área. Consegui aí a vaga do preposta, e nós fazíamos, era R$20 por audiência que nós ganhávamos. Só que tem um detalhe, não ganhávamos o dinheiro do lanche e nem do Vale Transporte. Era só os 20 ali. Era só os 20. Sequinho, e você tinha que arcar com a sua alimentação, com a sua passagem. E com a faculdade, porque não com a sua tinha, pressão não caindo, sobrava. com tudo, você tinha que... Com a sua pressão caindo. E literalmente, às vezes, hoje nós paramos às vezes para falar sobre isso e não acreditamos que nós conseguimos fazer tantas coisas
com R$20 por audiência. Porque às vezes não tinha tantas, né? Era. Não tinham tantas e tinha que dividir entre eu e ela pra fazer. Então, assim, a Sara que me ensinou os macetes do que ela fazia. Porque pra mim, eu tinha que pegar um metrô aqui, depois pegava outro metrô pra ir ali. Ela, não, você vai andando. Você vai Oi? a pé, você vai Cara, da Vergueiro, economizar pra gente lembra? poder almoçar. Sim. Da Vergueiro pra Sé, andando. Ah, gente, vocês não têm noção do que Eu ela sei fazia. todos os caminhos, tá, gente? Todos os caminhos, literalmente, eu sempre me perdia e eu falava. Era SMS na época que a gente trocava, Sim. lembra? Não tinha internet na rua, era sobre isso, gente. E eu falava, Sara, onde eu vou? Você vai, ó, tá vendo aí? Então a placa à sua direita. Ela sabia de cor e salteado, eu ficava Era. besta. Ai, Jesus. E aí, nós terminávamos as audiências e encontrávamos na faculdade, né? Umas 4h30 da tarde já estávamos na faculdade e íamos pra biblioteca estudar. Isso. Lá na biblioteca nós encontrávamos o Ricardo. Então nós estudávamos bastante nessa época. Nossa, eu acho que foi a época que eu fui mais inteligente, que eu estudava mais. E aí o Ricardo olhava pra gente e falava assim, vocês almoçaram? Eu olhava eu pra cara dela, ela pra minha cara. Vocês almoçaram? Já almoçamos. Não, vocês não almoçaram. Desce agora, toma 50 pra você, 50 pra vocês vão me devolver só 15%. Lembra? Era. Ele fazia muito disso. Então, assim, eu e a Sara, a gente já passou por tanto perrengue pra chegar onde a gente chegou hoje. Dividíamos, sim, um prato de comida. Eu sempre vou falar isso, sabe por quê? Tem que edificar a fé de outras pessoas que estão nos ouvindo. As pessoas não acreditam quando vê a gente fazendo tudo o que faz. Mas nós passamos para estarmos aqui hoje. Então, assim, conheci ela lá, a gente passou esse perrenguinho. Depois, cada uma conseguiu um estágio muito bom. Ela conseguiu um estágio de milhão. Nossa, a Sara, a rica da faculdade. Porque o estágio dela pagava super bem. E o meu era CLT, Deus, tá? O esforço, ele sempre tem uma recompensa, né? Sim, todo esforço tem uma recompensa. E aí, eu comecei a trabalhar, na época, no Dr. Elias. Eu trabalhei lá por 5 anos, fazendo só direito do trabalho. E então eu finalizei minha faculdade ali. Foi bem no começo da faculdade, então eu terminei minha faculdade, continuei trabalhando para ele. E aí começou aquela guerra da prova da OAB. Meu Deus, que guerra. A primeira vez que nós fomos reprovadas, olhou uma pra cara da outra, só chorava. Só chorava, eu falava, meu Deus, eu não acredito. Depois criamos casca, né, amiga? Aí criamos a casa, depois ai, deu certo, deu, não deu, tá tudo bem, vamos fazer de novo, já começou foi. assim. Então a Sara passou ainda primeiro que eu, ainda fiquei na luta um tempo, e assim, quando eu fui entender que eu tinha que acordar 4 da manhã, chorar um pouco e começar a estudar, deu super certo, gente, mas também quando eu fui aprovada, eu piquei o pé na porta da FGV, que eles não me ouçam, porque eu falei, agora é minha vez. E aí foi muito bom, porque a gente já tinha essa sociedade, já tínhamos uma bagagem, já aprendíamos muito e uma aprendeu com a outra. E quando nós falamos que sociedade é um casamento, gente, é literalmente um casamento. Por quê? A grande maioria das pessoas não entendem que se ela errar, todas erraram. Ah, não, ela errou. A improcedência foi dela. Não, gente, todas erraram. Porque passa pela mão de todas aqui. Então, definitivamente, vai fazer uma sociedade, entenda, vai ter os prós, os contras, não vai ser sempre isso aqui não, gente, sempre amorzinho, uma vai querer pegar a outra uma hora, não, você não falou isso, acontece, mas a gente sempre se entende, né? E essas meninas aqui são minhas parceiras, minhas irmãs, literalmente, a gente divide muita coisa juntas, muita mesmo, né? Então, assim, hoje eu falo pra vocês, eu sou muito grata a Deus por tudo que a gente tá conquistando e a essas meninas também, porque era muito engraçada. Usava a OAB da Aline, usava a OAB da Sara, cada uma usando a outra, e assim ia. E nós vencemos, chegamos aqui agora, né? E fizemos essa parceria de milhões, agora a gente tem um podcast. Respeita as mães, né? Respeita. Entendeu? Então, assim, gente, é aquele negócio. Por que eu falei tudo isso? Pra vocês entenderem que você vai passar por muitas coisas no meio do caminho. Eu quase perdi minha avó também no meio do caminho. E era meu ponto de paz. Ela era meu alicerce. Meu alicerce. Eu falo pra vocês que eu tinha medo de perder ela nesse decorrer. Porque eu sabia que eu ia fracassar, que eu não ia continuar. E quando o Senhor ele fez um milagre na vida dela, ressuscitou literalmente, todos os dias eu falo, eu tenho que ver minha avó. Não tem um dia que eu não vou ver minha avó, tomar café com a minha avó. Porque faz parte de tudo isso que eu conquistei. E eu sempre falo, eu vou comprar uma casona que eu quero que minha avó mora comigo. Ela fala, não vou.
eu não vou. Então, assim, é muito, muito detalhezinho. Então, muitas coisas, muitas histórias a gente já passou juntas. Muitos perrengues Dá um nós livro, passamos. né, amiga? Dá um livro. Dá um livro. Não dá nem pra contar tudo pra vocês. E é isso, gente. Cada uma falou, assim, um pouquinho, né, de quem nós somos. Deixa eu ver. Tem mais perguntinhas aqui da caixinha que eu vou ter que sair aqui do ao vivo pra ler. Mas, basicamente, isso. Perguntaram quem somos nós. Acho que nós trouxemos aí de uma forma... pincelada, né? Pincelada. Porque teremos vários episódios aqui ainda, esse é o primeiro, né? As nossas lutas, né? Os nossos desafios diários. Compartilhamos com vocês um pouquinho da nossa história, porque é muito bom você compartilhar. Uma experiência de uma agrega na outra. Coisas que a Aline falou aqui hoje, né? Já me acendeu um insight, assim. Então, isso é muito bom. Trocas de experiência, isso é muito valioso. Esse é o primeiro episódio. Teremos outros aqui, traremos diversos temas para vocês. Temos mais Responderemos perguntas, tá? ainda mais perguntas. Dá para fazer ainda Sim. hoje essas perguntas? Quantos países a doutora Sara já conheceu? Ai, socorro! Gente, Com a advocacia, tá? Antes nossa, da advocacia, com não, mas com a advocacia. Eu tenho bastante. Tá. Não, você já tá chegando sua vez. Não, mas você Aline, não depois dá pra da falar. advocacia, depois. Não dá. Depois Depois da da advocacia. Depois. O meu foi todos. Mulher, eu depois. acho que você girou o mundo assim, né? Não deu pra girar o mundo. Mas foram bastante. Com dinheiro, assim, Quantos levantado países? da advocacia. Quantos lugares, né, basicamente? Assim, lugares bastante, né? Mas países foram 3, né? Comecei a advogar em 2020, mas o primeiro ano você só apanha, perde cabelo, se estressa e ora pra não morrer. São 4 coisas. Mas aí depois o retorno ele vai vindo. E aí eu lembro que quando eu consegui fazer a minha primeira viagem de avião... Gente, olha, eu nunca quero perder essa simplicidade. Semana que vem, gente, eu vou pro congresso de avião de novo. Já aviou. E assim, nunca quero perder essa simplicidade, mas o primeiro, assim, a gente nunca passou perrengue. E quando eu vi mesmo dinheiro dando retorno, foi quando eu conseguia fazer minhas coisas, consegui, né, falar, nossa, Quando realmente... a gente parou de cobrar R$1.000. Quando parei de Gente, cobrar todas R$1.000, as ações das meninas eram R$1.000. Todas as ações eram R$1.000. Então, quando eu... Quer divorciar? R$1.000. Não, Cobrar pensão, R$1.000. Então, Elas não sabiam quando nós precificar. paramos de precificar errado, que isso daí também vai ser um tema de um outro podcast Sim. sobre precificação e tudo mais, posicionamento, início de carreira. Então, quando eu parei com isso, que eu falei, nossa, realmente dá dinheiro. Aí a gente embarcou aí, acho que foi o Chile, foi a primeira viagem que eu fui assim. De avião? Não, você de foi pra avião Minas. foi... Aí depois nós foi fomos pra outras. Gramado. Aí depois nós fomos pro Chile. Com o dinheiro da advocacia, É. tá? Mas ali, eu acho que o Chile, Argentina, esses internacionais, assim, foi que eu fui sem passar perrengue. Que ela nem Tinha acreditou, dinheiro né? pra pagar, tinha dinheiro pra voltar, enfim, assim, com esforço do meu trabalho, assim, da advocacia autônoma, né? Acho que foi isso. Respondi aí a pergunta? Responde aí, doutora Aline. Nossa, eu fui pra bastante. Com dinheiro da advocacia. Que eu levo o meu dinheiro, né? Quem paga a passagem é o marido, mas eu levo o meu dinheirinho Mas gastar. mas a advocacia tá dando Sim, pra dá, viver, né? dá. Com É porque o pessoal certeza. fala que gente, outra coisa, o pessoal fala que a advocacia é muito saturada, né? Não, Eu imagina. escuto isso e eu tinha um medo, um receio de passar fome com a advocacia. Claro, gente, que tem meses que é menor que outros. Eu acho Sim, que todas as empresas passam por altos e baixos. Mas a advocacia ainda dá pra você sobreviver, dá pra você realizar os seus sonhos mais genuínos. A advocacia é o caminho, né? E aquela questão, né? Como nós somos autônomas, quando fica doente, quando tem problemas, a gente também sente aquela redução pelo impacto, porque é uma prestação de serviço que a gente faz, né? Aqui somos nós mesmos, Sim. é mão na massa, né? A gente não delega o serviço, a gente faz o serviço. Então, assim, como a gente quer qualidade, é um serviço nosso. E aí, essa demanda, ela é com maior qualidade, a precificação é diferenciada. Então, a gente sabe o quanto a gente está demandando ali, o quanto a gente está oferecendo para o cliente e quanto está sendo o nosso retorno. Retorno tem, mas a gente sabe também o que a gente está fazendo para ter aquele retorno. Não adianta você querer... acabou de sair da faculdade,
vai meter as caras na advocacia sem saber fazer o básico. Só sem herdeira. O crescimento é gradativo, né? Vai querer cobrar o que um advogado que está no mercado há muito tempo já, que faz um trabalho de qualidade para angariar um cliente, cobra, que não vai ter aquele retorno financeiro. Não vai ter como. Né? Tudo tem ali um caminhar para você chegar no retorno. Exato. Então, assim, sim, eu consigo viajar, eu consigo ter momentos de lazer, nós conseguimos muito almoçar juntas, né, em restaurantes que a gente adora, ir para spa que a gente adora. Amo. Ai, o spa. Amo. Então, Amo. assim, são coisas, pode ser para muitos, os outros falar, mas é luxo. Não, mas pra gente, são momentos, assim, que a gente tem necessidade para relaxar, porque é também um trabalho que demanda muito da nossa cabeça. Porque aí entra naquela fala, né? Do que adianta tanto trabalho sem desfrutar, né? A vida ela é tão assim, né? Hoje você tá aqui, amanhã você não sabe se você vai estar aqui. Então, acho que o trabalho ele tem que ser proporcional ao seu desfrute dele, ao que você tira dele em proveito próprio. Tirar um dia para descansar, para ir no spa, para ir num restaurante legal, né, com seu parceiro, proporcionar tempos bons com a sua família. Gente, ganhar dinheiro não é feio não, é que nem a Maju fala. Feio é enganar os outros. Agora, ela levanta essa bandeira e eu vou levantar aqui também. Ganhar dinheiro não é feio, não é errado. Feio é você enganar os outros, vender um trabalho que você não faz, prometer causar ganha para cliente. Isso é feio, mas ganhar dinheiro não é não, gente. É a lei da semeadura, né, gente? Suor também não é pecado, gente. Pode gastar à vontade. Mas, basicamente, às vezes as pessoas ficam Tenha vendo lazer. que nós estamos desfrutando. Ai, estão viajando de novo, restaurante caro de novo, aí não sei o quê. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Sabe quem banca? O escritório. O nosso escritório tem a conta dele. E ele é obrigado a pagar, sim, o nosso espaço. Não é verdade, meninas? Sim, a porcentagem. Nós do passamos escritório. sempre... Nós vamos ensinar pra vocês também isso aí. Nós passamos sempre uma porcentagem para a conta do escritório. Então, essa porcentagem aí, basicamente, é para todos os gastos do escritório e para nossa mente. Porque nós precisamos relaxar também. Nós tiramos um day off. O último day off que nós tivemos um alvará, lembra? Foi. Tivemos um alvará, eu tive que parar no meio do caminho, gritar com a família para depois a gente voltar. Mas foi maravilhoso. Foi o último day off que nós tivemos. E faz tempo, faz o quê? Tenho 2 meses a fazer. Vai fazer 2 meses. Foi em março. Foi março. Então assim, quando você encaminha muito bem os custos do seu escritório, você vai conseguir sentir melhor o ambiente. Então, assim, que nem as meninas falaram, ainda não dá para o escritório pagar os botox. Os botões. Mas As plásticas. logo, as plásticas. As rino. A doutora Érica está toda aí, ó, cheia das rino, das plásticas. É, a doutora Joyce. A doutora Joyce Entendeu? fez essa carinha aqui, ó. Né? E aí, eu sempre falo pra todo mundo, eu falo, gente, vocês veem a situação, mas vocês não sabem o que está acontecendo. Então, nós não tiramos do nosso bolso para algumas coisas, né? Hoje o escritório vai bancar nosso almoço de milhões, que a gente fala que é o almoço de milhões. Basicamente é isso, tá? Nós almoçamos super bem, nós voltamos revigorados, é impressionante. Mas por trás desse almoço teve horas de trabalho, surtos, olho tremendo e tudo mais, tá? Sim, e Porque, treme. Dinheiro fácil, gente, não existe não. Existe trabalho duro Spa também. e lei da semeadura, que é o retorno. Ele traz o retorno. E é isso. E aí, quantos países, doutora? Acho que foram 7, mais ou menos. Depois 7 depois da países. Qual que foi esse último aí que você foi na cidade do Papai Noel? Foi Finlândia. pra Finlândia. Finlândia Foi aí. visitar o Papai Noel. Estocolmo. Nesse eu fiz algumas paradas. Eu fui pra Espanha, fui pra Helsinki, fui pra Grécia, fui pra Itália e Finlândia e voltei. Vocês entenderam, né, gente? É a lei da semeadura. Ela nunca falha. Nunca. Tem Como mais diz minha mentora perguntinhas? maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Tô tendo que subir aqui pra ver. Mas acho que de uma forma geral a gente conseguiu aí abarcar, né? Quais foram suas maiores conquistas com a advocacia? Vai falar do tomate? Quer responder, amiga?
Para mim, até hoje, a maior conquista foi o escritório mesmo. Acho que o escritório, a minha que também. é o nosso meio manter de trabalho, o escritório, né? manter Acho que ele, fazer ele crescer, desenvolver do jeito que ele desenvolveu. Sim. Acho que foi a conquista, assim, número 1. é porque a gente tem o nosso backstage, acho que é assim que fala, amiga. Tem um sistema por trás do escritório que ele funciona, gente, em qualquer lugar do mundo. Então, é bom eu falar isso aqui, porque, inclusive, tem advogados, né, que pediram mentorias, que eu não consegui ainda abrir o espaço, gente, para conseguir atender o pessoal que chega na gente. Como é que vocês fazem o escritório funcionar, né? Porque 3, cada uma de um lado, não é todos os dias que nós estamos na Paulista. Geralmente é uma vez por semana que a gente comparece no escritório para fazer os atendimentos presenciais, né? Porque demanda de uma gestão presencial no escritório e tudo, para alinharmos tudo, mas o restante da semana é cada uma na sua casa. Ou exceto a doutora Érica, que vive na delegacia, fazendo as custódias e tudo. Amo, viu? Clientes, vocês têm que me valorizar. Mas eu e a doutora Aline, a gente é mais assim no home, nas petições. Então, por trás disso aqui, nós conseguimos criar, gente, um funcionamento do escritório que, assim, a gente vai abrir, não aqui agora, né, a caixa preta vai ser aberta, né, vai ter outros episódios, mas de uma forma que ele funciona. Então, muito bem. Eu consigo, assim, acessar a pasta da cliente fulana de tal. Na pasta dela vai ter tudo que eu preciso. Eu consigo saber quanto que ela deve, quanto falta pagar. E para chegar nisso aqui, gente, a gente rodou muito sistema. A gente era ratas de sistema. Saiu um sistema ontem, vamos comprar, vamos tentar aplicar. E não dava, gente. O negócio era caríssimo, a gente investia muito. Nós pagávamos. E o sistema não entregava nada, a gente ficava perdida em publicações e tudo. E assim, nós criamos do zero. Acho que a gente vai até vender isso aí, viu? Nós criamos do zero. E ele funciona. Ele funciona assim de uma forma absurda. Mas isso daí é uma questão aí para outro episódio. Mas respondendo a pergunta, eu acho que o meu maior sonho é a consistência do escritório. Maior conquista. A maior conquista, o maior sonho realizado e conquista é a consistência do escritório, porque acho que eu jamais imaginaria que nós conseguiríamos aí 4 anos já sustentar um escritório ali, na Avenida Paulista, né? Porque os gastos são altos e então acho que a consistência é o maior aí. Ele até ultrapassa as conquistas pessoais. Sim, ultrapassa. Gente, realmente, eu acho que a maior conquista é eu aguentar essas duas aqui. Brincadeira. A maior conquista, literalmente, é o nosso escritório, porque a partir dele vieram as outras conquistas. E eu gosto sempre de falar, eu sou muito família, né? Então, além dessas conquistas aqui, a minha filha tá numa escola muito boa, a minha filha ter uma educação muito boa, não faltar nada. Gente, eu acho que eu consegui proporcionar tudo isso pra ela. Nossa, graças a vocês também, tá, meninas? Daqui a pouco ela chora, gente. Eu choro por tudo. Mas é isso, o escritório, ele não abriu só uma porta pra gente. Abriu várias, né? Ele abriu várias, assim, que a gente consegue fazer, galgar muito, muito, muito e abraçar vários sonhos. Tanto que todo começo de ano a gente tem aquela retrospectiva, e a gente também começa a inserir novos sonhos ali e desenhar o que a gente quer de novo. É o plano anual do escritório, né? O que vai tirar, o que vai colocar, o que nós testamos, que é bom fazer teste, gente, porque é testando que você erra e não aplica, errar é normal. É maravilhoso isso, porque a gente vê que a gente consegue, de fato, fazer acontecer, conquistar ainda mais. É bem engraçado até, porque nós realmente, ou nós sentamos no final do ano, né? Obviamente nós vamos falar sobre todos os valores que entraram, tudo que a gente gastou. E às vezes uma olha pra cara da outra, pra onde foi esse dinheiro? Sabe? Porque é muito engraçado. E quando entra o ano também a gente fala, bom, vamos sentar, e aí? O que vocês querem para esse ano? Alinhamento, né? Planejamento é essencial. O que vocês pretendem que aconteça ainda esse ano? Né? Primeiro a gente até ora, a gente faz uma oração, tudo para Deus iluminar ali nosso pensamento, o que de fato a gente quer. E, gente, faz muita diferença no nosso escritório, faz muita diferença. Cara, a gente precisa de mais podcast, mais episódios, vocês vão amar. Esse foi só o primeiro, né? Pra galera ficar com gostinho tem muita coisa. Tem muita coisa. Quero mais. Sim. E é isso. E a idade das doutoras, né? Perguntaram, eu tenho 15.
Em cada perna, gente, ela tem 15. Eu tenho 25. Poxa, gente, eu tenho 31. Vai, doutora Sara, quanto 30. 30. Doutora Eu Aline. sou a mais velha. Que não parece, né, gente? Tá triste, mas 38 experiente. anos. 38. Então é 31, 30 e 38, gente. Moças, 30. na flor da Nossa, idade. Acabei de descobrir que a idade do sucesso é os Idade do 30 sucesso. anos. É, gente, a idade do sucesso. E assim, mulheres em si. Olha, a doutora Aline, ela vai basicamente falar pra vocês depois, no próximo episódio, sobre essa fase. Porque, como ela falou, ela teve um relacionamento abusivo e olha onde ela está. E ela hoje tem uma família abençoada, um casamento abençoado, ela é completamente abençoada. Então, cada uma vai falar um pouquinho da história aí. E, gente, eu vou falar pra vocês. Estão preparados, porque tem coisa. Preparem os lenços. Os Vocês lenços. vão chorar. Eu já tô É, quase chorando gente. aqui. Eu falo da minha avó, quero chorar. Falo da minha filha, quero chorar. Eu sou uma banana essas horas, porque... Falo pra vocês, viu? Mas é muita luta, muita mesmo. E, realmente, gente, não desista. Não desista mesmo. Eu estive no congresso, né, do direito penal. E eu lembro que tem uma moça que dividiu o quarto comigo. Uma senhora já. E ela falou, ai, não sei, é tão difícil, acho que eu vou desistir. Eu tive que sentar com ela e contar minha história. Falei, agora você vai desistir? Você não vai desistir, eu não vou deixar. E se você precisar, pode contar comigo. Porque se eu tivesse desistido, gente, vocês não têm noção. Você não tava aqui, né, mulher? Não tava aqui. Vocês não têm noção. Então, assim, nós nos unimos pra não desistir. Quando a Aline pensou que o escritório ia fechar, tava eu e a Aline e Sara lá. Opa, volta, senta aqui. E aí, o que você quer? E é desse jeito que a gente se une nesse sentido. Às vezes dá uma balançada, mas o barco, ele permanece firme. Porque antes de qualquer coisa, nós colocamos Jesus dentro do barco. Não. Se ele não for, eu não atravesso esse mar, não, de jeito nenhum. Então, assim, obviamente, é Deus. É Deus que está sustentando até hoje. Porque quando a gente pensa que vai dar ruim, a providência vem. É impressionante. Mas continua lutando aí, gente. É uma reflexão que eu trago pra vocês. E depois a gente vai contar um pouquinho mais, pra vocês entenderem o motivo pelo qual eu não deixo ninguém desistir, tá? E aí, meninas, vamos nos despedir? Sim, né? Vamos deixar aqui um gostinho, esse suspense, né? Para que no próximo episódio a gente consiga trazer mais coisa, mais informações, né? A nosso respeito. A gente vai definir também o tema, né? Que nós iremos falar. E, né? Virão bastante... Como que fala? Episódios. Episódios. E teremos também uns convidados, obviamente. Participação, sim. O podcast aqui vai ter bastante gente para poder contribuir para vocês aí com informação e no que a gente puder servir vocês, nós estamos aqui à disposição, gente. Tem mais perguntas ou alcançamos todas de hoje? Acabou de chegar. Qual o conselho para advogados recém-formados? Saber o básico. É Cara, o que eu se falei prepara. lá atrás, né? Se você entrou na advocacia e não sabe o básico, você não vai conseguir ir para frente. Não do jeito certo. Ou você vai se frustrar muito, porque quando chegar uma decisão negativa, ou o juiz vai te massacrar, literalmente, numa sentença. Ou ele vai te ajudar, né? ou Porque ele tem... vai te Gente, ajudar. nós recebemos uma explicação de tutela de evidência e tutela, lembra? Provisória de Lembro, evidência mas- que eu nunca mais esqueci. Então, só que a gente fez uma leve confusão entre as duas. Baita confusão, eu diria, viu? Não, mas foi uma É que elas são parte. muito parecidas. Agora, se você erra uma petição inteira, Ah, não, tem não, como é. o juiz nem entender o que Não, você quer. que o nem a básico gente bem já feito. pegou. O básico bem feito é você saber, é o que eu falei, se expressar, né? Colocar no papel a sua É, ideia de forma é. que o outro lê e consiga compreender, né? O juiz, ele já tem... gente, eu vou trazer um caso prático para vocês. Eu fui cobrar um processo que o desembargador me respondeu, falou que ele tá com 2.500 processos na mesa dele para poder... Você acha que ele vai ficar tentando entender o que você tá falando? Se ele leu 3 linhas e não entendeu, próximo. Indefere, Exatamente, próximo. porque assim, se o juiz não está entendendo o que você está querendo Exato. dizer de um caso que o cliente te passou,
Quem vai entender? Então eu acho que é o básico, Né? amiga. A parte processual, ok, o juiz vai até te explicar. Vai ali, até ó, te dar o você caminho, vai até te dar um caminho. Agora, se você A errar, material ali, gente, aí é difícil. a parte onde você não sabe explicar o que o seu cliente quer, não sabe fazer o básico do básico, que é ouvir e reproduzir, não tem como. Exato. Interpretação de texto. Ser advogado é saber interpretar. Sim. Ouvir e reproduzir. Você é a voz do seu cliente. Então, se você não sabe o básico, você não vai conseguir mandar aquele caso para frente. Né? É óbvio que a parte processual, que você tem que colocar tudo numa ordem que também facilite para o juiz, né? Agora tem até aquele visual law que você deixa mais atraente a petição. Atraente ainda a petição, ótimo. Só que aquilo já é mais para frente. O principal é você saber colocar ali o que o seu cliente é, se ele é prioritário, se ele não é, colocar as informações básicas do cliente, é saber descrever os fatos do que aconteceu, para o juiz entender o que ele está querendo. E, óbvio, colocar todos os pedidos. Não adianta você escrever uma petição linda, chegar lá no final, você não saber nem o que o seu cliente quer, não saber reproduzir o pedido. Que a gente já pegou contestação para fazer, que não dava para entender o que não dava para você fazer a contestação, né? Então, exato. Assim, e aí sentávamos viável. as três. Era bem engraçado, gente, porque sentávamos as três. Érica, Lê, vê se você entende o que ele quer dizer. Aline, Lê, vê se você entende o que ele quer dizer. A ponto de nós peticionarmos e informarmos, excelência, não temos como contestar, porque não dá para entender o que a pessoa está pedindo aqui. Ou escreve um livro lá, 60 páginas, e aí eu também coloco lá em ensaio preliminar. É impossível ler a leitura desse livro, dessa biografia. Porque, gente, acontece. E no âmbito criminal, a jovem advocacia... É que assim, o que eu costumo falar no nosso início, não tínhamos essa bagagem. No nosso início, não tinha como... as lives, lembra? Não tinham lives, não tinham vídeos no YouTube, não tinham as palestras que hoje tem, né, na OAB. Não tinham, mas não da forma como estão hoje para a jovem advocacia. Então, para o início. Então, assim... Hoje comecem. Tem muitos grupos de estudo, né? Tem muito apoio. Não ensina, comecem por isso aí, gente. A OAB, ela fornece muitas palestras gratuitas para a jovem advocacia. Já entrem em todas elas. Eu já falo logo, antes de sair da faculdade. Porque quando sair da faculdade, você vai ficar perdido. Então, antes de sair da faculdade, já vai se preparando para este momento, né? E para o criminal, já me perguntaram também, né, no início do criminal, gente, nunca minta para o seu cliente. Nunca venda uma ilusão para o seu cliente. O seu cliente, obviamente, o que ele quer ali, a liberdade. Então, não brinca com a liberdade dele. Né? Eu sou muito sincera, às vezes o meu cliente, eles falam umas gírias lá, né? Nossa, a doutora vai no papo. Sim, porque é assim que funciona. Pelo menos eu sendo sincera com ele e sabendo o que ele precisa, eu não vou ter com o que me preocupar. Olha, eu tentei dessa forma, eu dependo do juiz. Não deu certo. Tentei dessa forma, não deu certo. O que dá pra fazer? Porque às vezes nós pegamos clientes que sabem advogar pra eles mesmos. Eu juro pra vocês. Olha, mas o meu cálculo deu isso, é aquilo. Meu Deus, ele tem razão. Aí já começa assim. Então, você tem que saber mais que ele. Você tem que estar preparado para responder todas as perguntas dele. Então, assim, se for para iniciar, inicie pelo jeito certo. Já se prepara. Se prepara, não mente. Como as meninas falaram. Pegou o problema do seu cliente, tem que passar para o papel. Fundamentou tudo, não esquece dos pedidos lá, pelo amor de Deus. Porque você fundamenta, aí o juiz fala, tá, mas o que ele quer? Não pediu nada. Então, assim, ele leu tudo, mas não tem pedido. Então, tem que ter o pedido, né? Mas isso daí vai ser para um próximo episódio, tá, gente? E tem mais uma última perguntinha que nós vamos responder para vocês agora. A última pergunta é, o que um advogado jamais deve abrir mão ao defender um cliente? Quer responder? A minha liberdade. Qual que é a sua? A minha liberdade. Gente, tem cliente que acha que a gente vive só pro processo dele. Brincadeira. Continua. Verdade. Continua. Verdade, eu acho que é Mas verdade. acontece. Quando eu falando assim, é o que o advogado não tem que abrir mão. Como que é a pergunta? De novo, O que o advogado não deve abrir mão? O que um mão? advogado jamais deve abrir mão ao defender um cliente? Gente, a verdade. A verdade. Fala a verdade pro seu cliente. Eu recebo o processo que eu falo, olha, isso daqui é 75% de chance, é 25%.
é 30, é 90, é 95, é 98. Então, fala a verdade. Eu sempre falo que a gente trabalha com muita transparência no escritório, porque não é o meu direito que eu tô lidando, é o direito de um terceiro que ele me contratou Sim. e confiou em mim. A gente tem causas, assim, todas são confidenciais do escritório, mas tem umas causas que elas são tão confidenciais que os processos correm em segredo de justiça, diferente de outros que é aberto ao público. Então, é a verdade, falar a verdade, a chance que o cliente tem, porque você que é advogado, você tem técnica processual para ouvir um caso e saber, né, qual linha vai ir, como que vai ser. Claro que tem demandas que você vai estudar um pouco a fundo, mas outras Sim. só de ouvir falar, você, pela experiência ou pelos estudos que fez, vai saber mais ou menos, né? Então, acho que a verdade, eu não abro mão dela. Sim. Eu não abro mão desde o início, assim, logo que eu levei o primeiro tapa, né, do cliente, do respeito comigo. Então, assim, se não me respeitou, não respeitou meu trabalho, tchau. Né? Eu acho que ninguém é obrigado a ficar sofrendo desrespeito, assédio Sim. moral de um cliente. Né? Você é como se fosse um empregado. Até porque do é um cliente. trabalho de confiança, né? Uma Sim. relação de confiança, né? Não, aqui a gente é um trabalho conjunto, né? Eu estou te ajudando com uma causa que é importante para você, estou falando em seu nome e eu preciso ter esse respeito, esse retorno de forma concreta, sem que isso me afete de forma alguma. Então, assim, eu quero o respeito do cliente, né? Então, já chegou muitas ofensas até nós. Sim, muitas. Você não me respondeu no horário e com xingamentos, falando absurdos, né? Sem respeito algum. Sendo que, assim, óbvio, a gente tem nosso horário de trabalho, de atendimento, mas temos também uma vida pessoal, né? Sim. Nós temos família, temos outras Sim. coisas para resolver, outras questões. E já demitimos clientes por isso também. Exato. Então, a gente demite Renuncia. o cliente quando ele falta com respeito, ele não tem aquela conduta correta conosco. Sim. A gente simplesmente afasta. Então, isso é inadmissível. Além da verdade, além do respeito, que realmente, gente, vocês não têm noção o que é por detrás dos bastidores. Eu falo também da honestidade. Nós precisamos ser honestos com nossos clientes. Falar a verdade, ter respeito e ser honestos. Eu falo que, graças a Deus, no criminal nunca me faltaram com respeito. E isso eu prezo muito, né? Porque às vezes as pessoas, como uma mulher tá no criminal, então pra começar, vou ser sincera, pra começar tem aquele certo machismo, Preconceito, né? Um preconceito muito fora do comum. Ai, ela é minha advogada? Ai, ela é a advogada? Então, assim, mostra pra que você veio. Porque, assim, seja honesta. Eu sou advogada, mas é assim, assim, assim que funciona. Recentemente, nós pegamos uma audiência de instrução e julgamento no âmbito criminal de um parceiro pra fazer. E a cara do preso ali, pra mim, não me subestimou, né? Então, ele sentou pra eu conversar com ele antes da audiência. Aí ele fez assim. Com essa cara, gente, ele abaixou a cabeça, ele olhou pra baixo, ele não olhou pra mim. E aí eu falei pra ele, tudo bem? Sou a doutora Érica Freitas, o doutor, ele pediu pra que eu estivesse aqui, ele não foi possível que ele estivesse aqui, mas eu preciso conversar com você antes da audiência de instrução, tá? Mas eu sei já o que você está pensando. Eu falei desse jeito, eu já sei o que você está pensando. Você está pensando que eu estou aqui, que eu caí aqui de paraquedas e eu não sei nada do seu processo. Só que eu passei a noite estudando o seu processo. E é o seguinte, você é tal pessoa, tem tantos anos, né? Tem filhos, assim, assim, assim. Fui falando tudinho pra ele. E eu falei, olha, esse é o processo. E eu verifiquei isso. E a defesa vai falar sobre isso conforme o artigo tal. Ele olhou pra mim e falou assim, tá bom. Encheu os olhos dele de esperança. Por quê? Porque eu fui lá e eu mostrei pra que eu vim. Eu fui preparada, Isso daí eu é fui o honesta. básico bem feito, né? Eu fui honesta com ele. Ele se sentiu tão aliviado, mas tão aliviado que vocês não têm noção. Então, assim, ainda que não seja o seu cliente, ainda que não seja o seu processo, ainda que não seja a sua audiência de instrução e julgamento, se prepara para ela. Sabe por quê? Porque o cliente vai estar de olho em você. Ele pode escolher lá na frente. Ele vai estar de olho em o juiz e o promotor. Ele vai falar, não tá nem preparado, não sabe nem o que tá fazendo aqui. Então, assim, a honestidade, ela é a base. Você vai ser honesto, olha,
eu estudei. Olha, não sei do que se trata esse processo. Fala um pouco pra mim que eu vou me preparar. E é assim que funciona, né? Então, assim, verdade, respeito, honestidade, sem dúvidas, Estando é alinhado, o necessário. resto é sucesso. É isso aí, gente. É isso, gente. Tem mais perguntas? Deixa eu ver Ou se tem mais vamos perguntas. Vamos. deixar para o próximo episódio? Acabaram-se as perguntas. Sem Gente, perguntas, excelência. Sem perguntas, né? Sem perguntas. Que tempo precioso, né? Muito bom trocar Sim. experiência com vocês, né? Nossas experiências com vocês, isso é muito engrandecedor. Já posso encerrar aqui minha participação? Pode, querida. Agradeço todo mundo que ficou, né, até o final, que compartilhou, né, o canal. Curte, gente, compartilha, manda para mais pessoas, porque aqui a gente tá aqui para servir vocês, né? O que a gente vai falar aqui, certeza que é pro seu crescimento, pro seu desenvolvimento, Vai servir pra você alguém. aprender um pouquinho mais. Eu agradeço a participação de todos no canal. Ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação nossa. E vamos seguir aí com muito mais novidades. Foi muito gratificante participar do podcast e eu espero aí trazer muito mais informação para vocês. Eu acredito que vocês vão adorar aí, porque é muito conteúdo, gente, é muito conteúdo mesmo, assim, a bagagem é bem grande e dá para trazer muita informação para vocês aí que são estudantes, para quem também tem interesse na área, ou até para pessoas que querem dicas, informações. É bem legal, é bem... um crescimento, é informação, né? Informação é sempre bem-vinda. Gente, eu também quero agradecer vocês que ficaram até o final. Eu espero ter suprido aí algumas perguntas, né, que o pessoal fez. Agradeço mesmo. Teremos aí convidados, tá? Área da perícia, quem gosta. Outros advogados criminais. Clientes que foram absolvidos. Nós teremos aqui também para contar um pouquinho para vocês a trajetória deles. E que bom que vocês ficaram até o final, porque nós temos muita coisa ainda para fazer aqui nesse canal. E é o podcast das doutoras, né? Então, fiquem à vontade, gente. Pega a pipoca. Olha, vocês têm que chegar até o final sempre, tá? Vai ter muitos outros episódios. E eu espero que vocês nos acompanhem, tá? Como eu digo, né? A doutora de vocês. Gente, até mais.